O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde, irmãs, tudo bem? Eita, Jesus, né? Boa tarde, tudo bem? Ah, melhorou, agora sim. Irmã, eu vou completar que, de certo, também a mais bonita da igreja. Isso aí é certeza. Irmãs, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra, um prazer desfrutar desse momento aqui de oração, de louvor e também de leitura da palavra de Deus e também de compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse momento tão agradável aqui, né? E nessa linda tarde, eu quero tirar os próximos minutos para nós caminharmos juntos aqui, aprendendo sobre os passos que devemos dar, trilhar, caminhar para esse caminho de paz, né? Eu quero que vocês caminhem comigo, que vocês estejam comigo nessa caminhada, aprendendo esses passos, para que nós possamos estar mais próximos de Deus, da sua vontade, do seu querer para nós. E não pense hoje como um dia qualquer. De certo, Deus pode, Ele quer falar aos nossos corações também, para que a palavra dEle faça morada, para que a partir da palavra dEle nós possamos agir em conformidade com a sua vontade. Amém? Eu vou pedir que as irmãs abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, ou capítulo 4, versículo 2 ao versículo 7. Filipenses 4, versículo 2 ao 7. Eu posso ficar até umas 6 horas, né, irmã? É 6 horas? Não, né? Ah, não, né? Ah, tá bom. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 2 a 7. Diz o seguinte o texto, né? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Trilhando o caminho da paz. Quando eu leio, irmãos, esse capítulo 7, esse versículo 7, me parece que a paz de Deus, que excede todo entendimento, é o resultado de coisas anteriores que nós devemos fazer na nossa caminhada cristã. Me parece que quando nós lemos esse versículo, Paulo estava querendo lembrar para aqueles irmãos que eles deveriam trilhar e abraçar algumas características na vida cristã, para que nós possamos desfrutar da paz de Deus. E essa paz, ela vai ser guardada no nosso coração e na nossa mente, por causa de Cristo. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, porque é uma carta inusitada. Eu gosto muito, porque não estava na mente do apóstolo falar do evangelho naquele lugar, pelo menos naquele momento, mas o Espírito Santo o direcionou para que aquela igreja fosse plantada naquele lugar. E o que mais me impressiona, irmãos, é que o apóstolo de uma igreja que ele achava que não era propósito dele abrir ali aquela igreja, plantar aquela igreja, mas foi a igreja que mais abençoou ele no ministério. Como é bom, irmãs, contar com pessoas na nossa caminhada cristã.
como é bom ter pessoas nos encorajando no nosso ministério, no propósito que Deus colocou nos nossos corações. A igreja de Filipe fazia isso com o apóstolo Paulo. A igreja orava pelo apóstolo Paulo. A igreja doava no pouco que tinha para o ministério de Paulo. Era uma igreja que tinha o seu coração aberto para a obra missionária. Era uma igreja que amava a obra missionária, investia na obra missionária. E essa carta, quando nós folheamos essa carta, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo abre seu coração para aqueles irmãos, falando das suas lutas, falando das coisas que estava acontecendo com ele no seu ministério, nas suas prisões, nas suas dificuldades. Mas também é uma carta de regozijo, é uma carta de alegria, é uma carta de refúgio em Deus, guardados com a sua poderosa mão. Irmãos e irmãs, Paulo, o pastor dessa igreja, tem um cuidado especial para tratar com esses irmãos. Além de apresentar as suas lutas, o apóstolo ele vai abrir o seu coração, mostrando para eles algumas dificuldades que eles poderiam encontrar. No capítulo 1, o finalzinho dos últimos versículos do capítulo 1, Paulo vai lembrar aqueles irmãos para que eles vivessem de modo digno do evangelho, porque provavelmente eles estavam sendo perseguidos naquela cidade. E se nós voltarmos para Atos 16, nós vamos perceber que ele realmente também foi perseguido naquela cidade. Ele foi amarrado, ele foi chicoteado, ele sofreu para que aquela igreja fosse plantada naquele lugar. E aí Paulo lembra para aqueles irmãos, olha, lembrem-se do que eu sofri aí, mas continuem firmes. Vivam de modo digno do evangelho. Não deixe que as tribulações externas, que as perseguições externas atrapalhem vocês na caminhada cristã de vocês. Essa carta também, inspirada pelo Espírito Santo, nos lembra isso hoje. Não deixe que as circunstâncias externas, as perseguições, as lutas, nos atrapalhem na nossa caminhada. Que possamos caminhar firmes e fortes, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas também a preocupação de Paulo não era apenas os ataques externos que estavam acontecendo, mas também era circunstâncias internas que estavam acontecendo naquela igreja, naquela comunidade, e que estavam quebrando a comunhão daqueles irmãos. E aí, quando nós começamos a ler o capítulo 2, nós vamos perceber isso. Ele vai trazer de forma carinhosa, de forma amorosa para aquela comunidade, para aqueles irmãos, para aquela igreja, que eles deveriam estar unidos. Ele fala o seguinte, olha, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo vai tocar na ferida daquela igreja de forma amorosa, como um pastor amado, um pastor que cuida das ovelhas de Cristo, e vai lembrar aqueles irmãos, olha, pensem concordemente, pensem a mesma coisa, vivam com o mesmo propósito. Paulo vai lembrar aqueles irmãos que, mais do que qualquer outra coisa, eles deveriam se preocupar com a unidade daquela igreja. E me parece que no capítulo 4 nós também percebemos isto. E aí, irmãos, irmãs, como podemos trilhar, ou quais passos trilhar para esse caminho de paz? E Paulo, no versículo 2, ele vai apontar aí o primeiro caminho, que aquela comunidade também nós devemos trilhar, o primeiro passo que devemos trilhar para caminhar um caminho de paz. Versículo 2 diz o seguinte, olha, rogo a Evode, rogo a Sintique,
pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais companheiros meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo, ele repete a palavra rogar para aquelas irmãs que provavelmente ali elas estavam em dissensão. Elas estavam discutindo ou elas estavam brigadas. Mas calma aí, Paulo vai lembrar, olha, eu rogo a vocês, irmãs queridas e amadas. Versículo 1, ele vai trazer que aquela comunidade, aquela igreja era a coroa dele, era a alegria dele. Aqueles irmãos eram muito amados dele. E aí ele traz essa perspectiva da união, da unidade. Primeiro passo aqui, irmãs, que o apóstolo traz para a gente trilhar o caminho da paz é que nós estejamos unidos, e não apenas unidos, mas unidos no Senhor. Pensando concordemente, ou pensando a mesma coisa no Senhor. E nós vemos aqui esse pedido como uma súplica. Ele usa palavras de ternura para aquelas duas irmãs, porque aquelas irmãs, assim como os demais companheiros que ele traça aí no versículo 3, os nomes deles estavam no livro da vida. É possível que na nossa caminhada cristã, nós tenhamos atritos uns com os outros, tenhamos pensamentos divergentes uns dos outros, mas isso, irmãos, irmãs, não pode ser empecilho para que trilhemos o caminho da paz. E isso, irmãs, não pode ser empecilho para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Paulo vai lembrar aqueles irmãos, aquela comunidade, aquelas irmãs, pedindo ajuda também para aqueles companheiros que elas pensem a mesma coisa. Irmãs, pensar a mesma coisa aqui significa ter uma atitude contínua e habitual. Pensar sempre, pensar continuamente, ter o mesmo propósito todos os dias. E essa palavra também significa uma condição de atividades tanto intelectuais como afetivas, que toca tanto na mente como no coração e conduz a uma ação positiva. Pensar concordemente é ter o mesmo propósito, é ter o mesmo coração, independente da minha posição. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado. Independente se a ideia for minha ou não, que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja pregado, que vidas sejam alcançadas e que o nome de Jesus seja anunciado a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Pensar concordemente é pensar na mesma coisa. E isso significa unidade. Porque essa unidade, irmãs, vem do coração. Não uniformidade. Uniformidade é uma pressão externa para que aquilo se torne igual. Mas o que Paulo cobra aquelas irmãs, e o que ele lembra para aquelas irmãs é o contrário. É que em seus corações estejam esse pensamento, para que elas vivam em paz, para que elas vivam em unidade. Primeiro passo, viver em unidade. Me parece que Paulo não só cobra para aquelas duas irmãs, mas para toda a comunidade. Porque nós vamos ver aí que Paulo chama aqueles irmãos para viverem em comunhão íntima, na mesma luta, mas também no mesmo propósito, mas também unidos no Senhor. No final das contas, nós estamos unidos no Senhor. Somos todos filhos do mesmo Pai. Fazemos parte da mesma família. Deus é nosso Pai. Somos filhos dele. Nós participamos das bênçãos espirituais desse Pai amado, esse Pai que cuida, que é bondoso. Paulo apenas vai lembrar aquelas irmãs que elas eram irmãs, que elas precisavam se resolver,
que elas precisavam andar unidas. Irmãs, quer ter paz? Quer trilhar no caminho da paz? Busque unidade, busque união. E hoje é dia, irmãos, de refletir sobre isso. Quais das nossas atitudes está sendo empecilho para que nós vivamos em unidade? Como estamos nutrindo os nossos relacionamentos? Eu creio que se algo tem que ser consertado, não há melhor momento do que este. Se algo tem que ser feito, hoje é dia de perdão. Hoje é dia de nós nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Se é com o seu pai, se é com a sua mãe, se é com um familiar seu, se é com um irmão ou irmã em Cristo, hoje é o dia. Quer trilhar o caminho da paz, busque unidade. Unidade. Mas o segundo passo que Paulo aqui nos apresenta, além de unidade, de união, ele vai trazer o passo da alegria. No versículo 4, ele vai falar o seguinte: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Aparecem aqui nessa carta, irmãs, a palavra gozo, alegria, regozijai, regozijo, cerca de 16 vezes. E essa alegria que Paulo cita nessa carta aqui, não é a alegria do mundo, porque essa alegria é passageira. A alegria do mundo, ela é passageira. Tem um hino que, quando eu era mais jovem, uns 20 e poucos anos, eu inventei de montar uma banda com o meu primo e com outros amigos, né, com minha irmã e amigos. E a gente fez um samba rock, falando um pouco sobre a alegria do mundo. E nós trouxemos o aspecto da alegria do carnaval, né? E a gente fala, um trecho da música, do hino, fala: é quarta-feira, acabou o carnaval. Cadê o bloco do Zé do Binimbal? O sorriso de Maria, a cachaça do Elias, o bar do Ezequias, já fechou. Acabou a alegria, acabou o carnaval. Cadê aquela gente que sorria? Vivendo nessa utopia, vivendo sem Jesus no coração. A alegria do mundo é passageira. Mas não é essa alegria que Paulo apresenta para esses irmãos. A alegria que Paulo apresenta aqui, está ligada com o próprio Senhor, porque o Senhor é a fonte da nossa alegria. Ele vem, irmãos, essa alegria, ela vem do fato de estarmos ligados com Cristo. Porque Paulo vai lembrar aí no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, não nas circunstâncias, não nos meus filhos. Olha como eu sou alegre, meu filho não me dá trabalho. Olha como eu sou alegre, minha filha não me dá trabalho. Mas como eu sou alegre, olha meu marido como é que me trata, como minha esposa me trata. Irmãos, não é essa alegria que Paulo apresenta aqui, apesar de ser boa essa alegria. E eu não quero ter briga com minha esposa. Eu dou um trabalhozinho para ela, normal. Acho que todo marido dá, né? Mas o que Paulo apresenta aqui é alegria no Senhor. Regozijar-se no Senhor, me parece que nessa carta é a parte central que o apóstolo traz. É a vida de louvor a Deus em meio a circunstâncias, boas ou más. É um ponto nítido que a gente vê aqui destacado nessa carta. E Paulo dá testemunho sobre essa mensagem. Pois nem as paredes sombrias de uma prisão tiraram de seus lábios o cântico da vitória do apóstolo que se regozijava no seu Senhor sempre presente, nos braços de quem seu espírito saltaria caso o encarceramento resultasse em morte. Isso, irmãos, porque ao escrever essa carta, Paulo estava preso em Roma, no calabouço. Mas nem as tortuosas circunstâncias da vida tiraram a alegria de Paulo. Porque para Paulo, a alegria não estava nas circunstâncias, mas a fonte da sua alegria era o próprio Cristo.
O que tem sido a fonte da sua alegria? O que tem te feito sorrir? O que devemos entender é que a nossa alegria tem que estar no Senhor. Porque se estamos depositando a nossa alegria no Senhor, aí teremos paz. Porque a alegria não está nas circunstâncias, mas no Deus de todas as coisas. O interessante é que quando a gente fala sobre alegria, ser alegre não é ser palhaço. Ser alegre é entender que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nós temos um Deus que é nosso Pai. E Paulo, ele lembra isso para aqueles irmãos, e também não apenas para os irmãos em Filipe. Capítulo 1 vai elencar aí os sofrimentos dele. Aos irmãos em Corinto, ele também faz várias passagens, escreve várias passagens apontando os seus sofrimentos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver a luta que o apóstolo Paulo passou em suas viagens missionárias. Ele não nega que vai existir problema. Ele não nega que vai existir circunstância difícil que nós vamos passar. Mas ele vai lembrar que mesmo nelas, nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, devemos estar alegres. Irmãs, ser alegre é ter os olhos voltados na perspectiva do reino celestial. Ser alegre é estar paramentado com os frutos do Espírito Santo. Ser alegre é um mandamento bíblico. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. A alegria deve ser marcante na vida do crente. Crente ranzinza não está obedecendo o mandamento de ser alegre. Crente ranzinza não existe. Tem que colocar um sorriso nessa cara. Porque a alegria no Senhor. Quais de nossos problemas têm gerado a tristeza e o desânimo e a murmuração em nosso coração? Hoje é dia de refletir. Devemos ser alegres no Senhor. Quer trilhar o caminho da paz, esteja em união, unidade com seus irmãos e esteja alegre. Mas também, um terceiro passo que esse texto nos apresenta é a moderação, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Paulo, irmãs, continua orientando aqui aqueles irmãos e apresenta agora mais um aspecto dessa caminhada, a moderação. E o interessante é que a palavra moderação, no grego, tem vários significados. Eu vou elencar alguns aqui, para vocês terem ideia de como algumas palavras no português não conseguem ressaltar a palavra no grego. E significa o seguinte, olha. Significa gentileza, paciência, cordialidade, amabilidade, compreensão carinhosa, caridade, mansidão, razoabilidade, brandura, suavidade, magnanimidade. Interessante, eu gosto muito da definição que John Stott dá para essa palavra moderação. Ele fala o seguinte, olha, a palavra moderação indica imparcialidade, a disposição de dar e receber, ao invés de brigar ou reivindicar os seus próprios direitos e interesses. Ser moderado é entender que, com relação ao dar e receber, eu prefiro ser injustiçado do que agir com injustiça. E aí o William Hendricks vai trazer isso aí. Cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. Ser moderado é entender que eu prefiro sofrer a injustiça do que fazer injustiça com os outros, de ser injusto com os outros, agir com injustiça com os outros. Quer trilhar o caminho da paz, que sejamos moderados, que possamos agir com moderação.
E essa palavra, irmãs, denota a moderação no espírito. Quando agimos dessa forma, não nos deixamos abalar facilmente pelas injúrias e nem nos aborrecemos facilmente pela adversidade, mas vivemos prudentemente. Ser moderado é entender que dias dolorosos virão, mas agir com o coração em paz. É mesmo que alguém haja de forma injusta conosco, nós vamos responder com moderação, vamos responder com mansidão, com a compreensão carinhosa, com a gentileza, com paciência. No final das contas, agir com os dons do Espírito. Será que nós estamos sendo uma bomba relógio no nosso lar? Prestes a explodir? Eu lembro, na minha época, que eu trabalhei em hospital. Não, eu não sou médico. A minha esposa que é, mas eu trabalhei na área de internação, em 2 hospitais lá em João Pessoa, na Paraíba. E eu lembro que existia uma época da minha vida, no trabalho, que eu era essa bomba relógio. Qualquer coisa que alguém falasse para mim, eu já estava explodindo. E aí a pergunta é, se eu não ajo com moderação, eu estou trilhando o caminho da paz? Se eu ajo, minha atitude com as pessoas é uma atitude de explosão, eu estou trilhando no caminho da paz? Será que eu estou explodindo com os meus irmãos da igreja? Não tem nada a ver com a coisa. Será que estou explodindo com meu pai, com minha mãe, com os meus irmãos, com os meus filhos? Não é isso que Paulo vai lembrar aqueles irmãos. Olha, sejam moderados, hajam com moderação. Prefira sofrer a justiça do que agir de forma injusta. Se cale na hora que tem que se calar. Ame quando o outro precisar de amor. Algumas pessoas pedem para ter paciência, né? Mas quando Deus manda a tribulação, a pessoa age de forma impaciente. Não, é aí que você está sendo treinado. Esse é o momento do treinamento, na prática. Ser paciente nos momentos mais tortuosos. Agir com amor, mesmo quando vem o ódio. Essa é a vida cristã. Paulo vai lembrar aos irmãos em Roma que a vingança vem do Senhor. A vingança não é nossa. Devemos ser prudentes e aprender o momento certo para falar. O momento certo para expressar uma opinião em que vai trazer uma discussão mais acentuada. Ser moderado. Irmãs, e por último, e não menos importante, quer trilhar o caminho da paz, estejam unidos, viva em unidade, buscando a unidade. Viva também com a alegria da salvação em seu coração. A gente cantou isso aqui. A alegria da salvação, mas viva também de forma moderada. Mas por último, o último passo é viva com mansidão no coração. Versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Reverendo Arival escreve em um dos seus estudos indutivos, que ansiedade é antecipação de sofrimento por coisas que poderão não acontecer. Talvez as coisas que nós andemos ansiosos, elas nunca vão acontecer. Mas nós estamos antecipando o sofrimento para uma coisa que possivelmente não vai acontecer.
E alguém uma vez disse que a ansiedade nunca fortalece você para o amanhã. Ele apenas o enfraquece para o dia de hoje. Por isso que o próprio Cristo vai falar assim, cada dia o seu mal. Deixe cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus vai falar que não importa o nível da sua ansiedade. Eu estou resumindo aqui, tá bom? Depois vocês podem ler lá. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Não importa o nível de ansiedade que você tenha. A sua ansiedade não vai mudar nada. Nem para bom, mas talvez para ruim. Porque vai te deixar sofrida, com o coração amargurado. Mas neste versículo aqui, Paulo dá o remédio para a ansiedade. Ele diz o seguinte: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelo quê? Pela oração e pela súplica. Com o quê? Com ações de graça. Com ações de graça. Orar é o passo de fé que aponta para a nossa confiança em Deus. E aqui o texto nos mostra diversas formas que podemos achegarmos a Deus, com petições, com orações, com súplicas, mas tudo isso com ações de graça. E nosso maior exemplo, irmãs, de oração é a pessoa de Cristo. Quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vamos perceber ali que tem cerca de 6 a 9 versículos que falam sobre Jesus orando. Momentos diferentes. Por exemplo, Cristo separou momentos e orou em vários lugares sozinho ou acompanhado por seus discípulos. Ele orou durante toda uma noite antes de escolher os 12 que o seguiria. Orava nas sinagogas. Foi achado orando por Pedro e seus companheiros no monte que transfigurou. Rogou ao Pai pela vida do apóstolo Pedro. Também orou em extrema agonia antes da crucificação. E orou pedindo a Deus que perdoasse os atos daqueles que o crucificavam. Cristo é o nosso maior exemplo de oração. O resultado de darmos esse passo é o estabelecimento da confiança em Deus. O passo de viver em mansidão é ter uma vida diária, prática de oração. Um coração confiado em Deus, de certo, está trilhando o caminho da paz. Qual tem sido nosso nível de comprometimento com a nossa oração diária? Quais são as nossas lutas e desafios? Como estamos fazendo cada uma delas conhecidas diante de Deus? Não orar é pecar. Não orar é apontar de forma prática que nós não precisamos da ajuda de nosso Deus. Mas Paulo vai nos lembrar, através do Espírito Santo, que se quisermos trilhar o caminho da paz, devemos agir com mansidão. E só agiremos com mansidão se nós utilizarmos o remédio divino para a nossa ansiedade, que é a oração. Eu quero concluir. Brincadeira, eu não ia ficar até 6 horas da noite. Eu quero concluir mostrando uma ilustração de um americano, de 2 artistas que concordaram em retratar a ideia da paz. Um destes artistas, ele pinta um lindo lago junto a uma montanha. Nem a mais leve onda encrespa as suas águas tranquilas. Nem uma onda, nenhum pássaro no céu. Tudo é serenamente belo. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro, o outro artista pinta uma cachoeira trovejante, com uma árvore torcida crescendo por sobre suas águas revoltas. Bem acima, ao alcance da espuma das águas, há um ninho. E nesse ninho há filhotes. E nesse ninho com os filhotes, há uma mãe alimentando seus filhotes. Todos que veem os quadros concordam que o segundo possui a mais elevada concepção de paz.
quando confiamos em Cristo, gozamos de paz, mesmo no meio de aflições. Surgem doenças, desastres, desapontamentos, tristezas, tragédias e a própria guerra para nos preocupar. Mas aquele que confia na proteção cuidadora de Cristo está sempre em paz. Como o salmista escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu queria trazer 3 aplicações para nossas vidas hoje, com relação ao texto que nós lemos. Primeira aplicação: o pecado trouxe, além da morte espiritual, deterioração em todas as áreas de nossas vidas, inclusive a social. O mundo e suas distorções dos relacionamentos, baseados em interesses próprios, são um reflexo da ação do pecado na vida do homem. Cristo, como nosso Salvador, veio para restaurar a nossa vida, nos dando a possibilidade de vivermos uma união genuína com Deus e com os homens. Essa união é baseada não mais nos interesses próprios, mas no próprio Senhor. Que possamos viver essa unidade do corpo de Cristo. Mas também, antes, a nossa vida era baseada em guerra com Deus e com os homens. Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, vai apontar que antes inimigos de Deus, agora amigos. Ou seja, estávamos em guerra com Deus. E também com os homens. Mas em Cristo, temos a verdadeira paz. Ele, para nos dar essa paz, pagou um alto preço na cruz. Que possamos lembrar, irmãos e irmãs, todos os dias dessa verdade e guardá-la em nossos corações. Que possamos colocar todas as nossas petições diante do nosso eterno e bondoso Deus, pois, por causa do sacrifício de Cristo, o véu do templo se rasgou, e agora temos acesso direto ao Santo dos Santos. A nossa ansiedade deve ser tratada com orações e súplicas, com ações de graça. Então, busquemos incessantemente a união com todos. Não seja pedra de tropeço, mas seja bênção na vida uns dos outros. Seja alegre independentemente das circunstâncias, porque a nossa alegria está baseada no Senhor. Que possamos, irmãs, desfrutar a bênção da paz, dando esses passos cada dia, dia a dia. E que possamos nos esmerar e conhecer o nosso Deus. E não apenas conhecer o nosso Deus, mas fazê-lo conhecido com as nossas atitudes e com as nossas palavras. No início da mensagem, eu convidei vocês para participar nessa caminhada comigo. Mas que agora nós possamos, dia a dia, dar esses passos, trilhando o caminho da paz. Amém? Irmã?